no deserto de Horebe, onde o silêncio da terra seca se mistura ao rumor dos ventos antigos, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro. Seus passos, desgastados pelo tempo e pela fuga, o levavam até os limites do esquecimento. Aquele era o lugar onde homens sem nome se perdiam e onde Deus, por vezes, falava em sussurros que só o espírito quebrantado podia ouvir. Foi ali, entre pedras rachadas e arbustos estéreis, que algo impossível interrompeu o ordinário. Uma sarça, simples, comum, mas envolta em chamas que ardiam sem consumir. Um fogo vivo, não faminto, um sinal não de destruição, mas de presença. Moisés se deteve, seus olhos fixos naquela visão que desafiava as leis da matéria. Aquilo não era um fenômeno natural, era um símbolo, um altar de mistério, um convite ao sagrado. E então, do âmago do fogo, uma voz não eco, não relâmpago, mas palavra viva: Moisés, Moisés. O nome duplo, um chamado que atravessa as camadas da alma. Quando Deus repete um nome, ele convoca não apenas o homem, mas sua história, suas feridas, seus medos e seu destino. A sarça ardente não era apenas um milagre visual, era um espelho do próprio Moisés, queimado por dentro pela culpa do assassinato, pelo exílio, pela sensação de fracasso, e ainda assim, não consumido, sustentado, guardado. Como aquela planta, ele fora rodeado pelo fogo da provação, mas Deus o preservara para o momento exato. A sarça também revelava algo mais profundo, o caráter do Deus que ali falava, um Deus que arde, mas não devora, que se manifesta em meio ao comum, mas o torna extraordinário, um Deus que não precisa de templos de mármore, mas se revela em arbustos do deserto. Esse fogo que não consome é o símbolo do eterno, uma chama que ilumina sem destruir, uma presença que julga, mas também redime, um fogo que chama o homem à santidade, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O chão, antes desértico, foi transformado em altar. Ali começava a reviravolta. O Deus do invisível, do inexplicável, se fazia visível no improvável. E a sarça ardente tornou-se o marco inicial de uma libertação que sacudiria impérios. Deus não escolheu palácios nem catedrais. Ele escolheu o deserto, a sarça, e um homem quebrado, e com isso, incendiou a história. Do âmago incandescente da sarça, ecoou uma voz que não apenas chamava, ela sondava, perscrutava, rasgava véus antigos, e revelava verdades escondidas. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Não um Deus novo, não uma divindade tribal, mas o mesmo eterno que atravessava gerações, alianças e promessas não esquecidas. Ao ouvir essas palavras, Moisés cobriu o rosto, não por timidez, mas por temor. O Deus da sarça não era uma ideia, era uma presença, um fogo consciente, e onde ele está, todo orgulho deve queimar até virar cinza. Então o Senhor revelou o coração do seu propósito: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor. Conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-los. Aqui está o cerne do mistério, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que desce. Esse é o símbolo oculto por trás da sarça, não apenas a manifestação de poder, mas de empatia divina. Deus, em sua santidade inatingível, não se contenta em observar do alto. Ele desce, ele se envolve, ele se manifesta no meio do sofrimento como fogo que consola, como luz que guia, como voz que chama. O verbo descer ressoa como trovão silencioso. Foi o mesmo verbo usado quando Deus desceu na Torre de Babel para julgar, ou quando desceria sobre o Sinai para selar a aliança. Aqui, no entanto, ele desce por amor, por compaixão, e prepara uma libertação. Mas há mais. O fogo da sarça não consumia porque representava o zelo de Deus, um zelo que jamais se apaga, um amor que queima, mas não destrói.
uma presença que pode arder por 40 anos no deserto, sustentando, guiando, provando. É o mesmo fogo que habitará a coluna de nuvem, que acenderá o altar, que julgará Nadab e Abiú, mas que também purificará o povo. Deus está prestes a arrancar Israel do Egito, mas antes, ele precisa acender o fogo no coração de um homem. A sarça arde para que Moisés arda, para que seu medo se queime, para que sua alma seja refinada. Porque ninguém pode libertar cativos se ainda estiver preso ao passado. O chamado foi claro: vem, agora, e eu te enviarei ao Faraó. O Deus que desce agora envia. A sarça marca o limiar entre o ordinário e o extraordinário, entre o deserto e o destino. É o ventre de uma nova missão, onde Moisés renasce não como fugitivo, mas como profeta. Do âmago do fogo, a revelação tornou-se ainda mais densa. Moisés, hesitante diante do chamado, questiona: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? A pergunta não era teórica, era existencial. Em um mundo repleto de deuses com nomes e formas, Moisés queria saber: quem é esse que fala do meio do fogo? Quem é esse que diz ver, ouvir e descer? Que Deus é esse que invade o deserto e exige libertação? E então veio a resposta que selaria a eternidade num só verso: eu sou o que sou. Dize aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Esse é o mistério da sarça. O fogo fala em nome do ser absoluto. O Deus da sarça não é um ídolo fabricado, nem uma força cega da natureza. Ele é, simplesmente é. Não se define por aquilo que cria, mas pelo que eternamente permanece o incontido, o atemporal, o inabalável. O nome Eu Sou carrega uma força que nenhuma cadeia egípcia pode conter. Ele não apenas existe, ele faz existir. Ele é o fôlego que moldou o barro no Éden, a voz que sustentou os céus, o ser que será o mesmo no Saunal, em Jerusalém, no Calvário e além. Ao dizer Eu Sou, Deus derruba os pilares da idolatria. Ele não depende de templos, rituais ou sacrifícios humanos. Ele não nasce, não morre, não muda. É chama perpétua, é essência pura. A sarça, que arde sem se consumir, é a metáfora desse ser eterno, um fogo que não precisa de combustível terreno, um poder que se alimenta apenas de si. E mais, o nome Eu Sou não é apenas para Israel. Deus manda Moisés dizer: este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Aqui está a essência da aliança. Deus não muda. A sarça que ardeu para Moisés continuará ardendo para todos os que clamarem em tempos de opressão. Esse nome é a espada invisível que cortará os grilhões do Egito. Ele irá confrontar Faraó, não com espadas, mas com presença, com poder, com juízo e com fogo. E não apenas isso, o Eu Sou se tornará carne. Pois no futuro, um homem judeu, nascido em um estábulo, ousará dizer: antes que Abraão existisse, eu sou, e o mundo inteiro estremecerá. A sarça é o prenúncio, um prenúncio ardente de que o invisível Deus se tornará visível, que o fogo da eternidade pisará entre homens, que o nome indizível se fará ouvir entre os povos. Naquela sarça, Moisés não ouviu apenas uma convocação, ele ouviu a identidade do infinito. Do topo do Horebe, no silêncio ardente da sarça, não apenas se revelou um nome mas uma ação. Certamente, vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço as suas dores, e desci. De todas as revelações sagradas, talvez essa seja a mais escandalosa. O Deus eterno, que habita em luz inacessível, declara que desce, não para observar, mas para agir, para libertar, para invadir a história com pés de fogo e olhos de juízo. O Deus da sarça não é um espectador distante. Ele é o Deus que desce aos porões do sofrimento humano, que penetra as trevas do Egito, que invade os campos de trabalhos forçados, onde os hebreus clamam em silêncio.
Cada lágrima derramada é colhida pelo Eterno. Cada açoite, cada choro abafado, cada sonho sufocado, nada passa despercebido ao Deus que vê. E Ele conhece, não por ouvir dizer, não por ser onisciente de longe. Ele conhece como quem toca, como quem sente, como quem sangra. A sarça ardente é o portal por onde o céu toca a terra. O infinito rasga o tempo e se lança no meio da dor humana. Desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir. Aqui está o movimento sagrado, o Deus que desce, para que o homem suba. A glória que se curva, para erguer os que foram quebrados. Essa descida ecoará nos séculos, pois mais adiante, nos evangelhos, veremos o Verbo encarnado, aquele que desceu não em fogo, mas em carne, não em sarça, mas em ventre. O Deus que desceu no Horebe, descerá novamente em Belém. E como no Horebe, não virá com exércitos, mas com compaixão, não com cavalos, mas com chagas, não com gritos, mas com gemidos. A sarça ardente se tornará cruz, o fogo se tornará sangue, o eu sou será pregado, mas não consumido. Mas antes disso, em Êxodo, o Deus que desce nomeia seu emissário, Moisés. Um homem falho, temeroso, que tenta fugir do chamado. Mas o fogo é insistente. E onde há o fogo da sarça, não há espaço para desculpas, apenas para rendição. E então Deus diz: eu serei contigo. O Deus que desce, permanece. Ele não apenas liberta, ele caminha junto. A sarça não se apagará após o encontro. Ela continuará ardendo na alma de Moisés, queimando sua covardia, iluminando seus passos, guiando suas palavras diante de Faraó. A sarça será sua comissão, sua espada, sua companhia. E será também a chama que arderá em todo profeta, em todo justo, em todo mártir. Pois todos os que se curvam diante do fogo santo recebem a promessa: eu serei contigo. E então a voz diz: não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Neste versículo, ecoa um abismo sagrado. Deus, que desce até o pó, também traça um limite. O mesmo Deus que chama, também adverte. Há solo onde se pisa apenas com alma descoberta. Tira os sapatos. Despoja-te, silencia tua pressa, esvazia tuas certezas. O fogo sagrado não tolera arrogância, nem altivez. Os sapatos feitos de couro, de terra, de caminhos e poeiras humanas, representam tudo o que acumulamos da caminhada: experiências, argumentos, teimosias, feridas, lama. Mas ao chegar diante da sarça, toda proteção humana se torna profana. Diante do Eterno, até os calçados são impuros. A presença exige nudez, não do corpo mas do ego. Não há como entrar na chama sem antes se despir. Aquele que deseja ouvir a voz de Deus deve primeiro calar a própria. A sarça não fala com os apressados. Ela exige pausa, reverência. Ela queima as ilusões, as autodefesas, os mecanismos. Ela chama pelo nome, mas só responde a quem se curva. Terra Santa. E não porque o solo do Horebe fosse místico, mas porque Deus se fez presente. Onde Ele está, tudo se transforma. O chão se torna altar. O arbusto se torna monte. O momento se torna eternidade. A santidade de Deus é fogo que queima sem destruir, mas purifica. E onde a santidade, não há espaço para o trivial. A sarça exige separação. O fogo exige consagração. Aquele que pisa nesse solo não sai o mesmo. Por isso, Moisés esconde o rosto. A vergonha o consome. O peso da glória o curva. Ele não olha mais com os olhos do deserto, mas com os olhos do Espírito. E agora ele entende: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não é um conceito herdado. Ele é um fogo vivo, um chamado pessoal, um risco real. É aqui, com os pés descalços e o rosto coberto, que Moisés morre para o príncipe do Egito e nasce como o profeta do Êxodo.
O libertador não foi ungido num trono, mas diante de uma sarça. O início de toda missão começa no fim de todo orgulho. A sarça ardente ensina: o homem que verá o mar se abrir. Primeiro viu o fogo da sarça. O homem que falará face a face com Deus. Primeiro tirou os sapatos. O homem que conduzirá o povo. Primeiro se calou. Ali, no Horebe, Moisés foi consumido. E ainda assim, não foi destruído. O fogo queimava, e Moisés escutava. Mas a sarça não era apenas um chamado, era um espelho. Ali, diante do fogo que não consome, Moisés viu a própria alma incendiada. Por anos, o príncipe fugitivo carregara o peso da culpa, o medo do passado, a vergonha da missão abortada. Agora, diante da voz que brota da chama, ele entende: Deus não escolhe os fortes, ele transforma os fracos. A sarça ardente revela o paradoxo da fé: um Deus que habita no fogo, mas também na arbustezinha do deserto. Um Deus que se revela, escondendo-se. Um Deus que chama, mas exige distância. Um Deus que arde, mas não destrói. Neste símbolo oculto, vemos o mistério da encarnação, ainda por vir. Deus habitando o pequeno, a glória vestida de humildade, a chama eterna repousando em um pedaço de graveto. Como mais tarde o eterno repousaria em um ventre, em um berço, em uma cruz. A sarça fala do Cristo, do Deus que não se impõe com trovões, mas sussurra no fogo, do Deus que não apaga a torcida cana, mas se revela nela. Ali, o Deus de aliança se apresenta não como um conceito teológico, mas como um Deus pessoal. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Ele não diz apenas: eu sou Deus, mas eu sou teu Deus. E então ele diz: eu vi, eu ouvi, eu desci. Deus vê a opressão, ouve o clamor e desce. Ele não é alheio ao sofrimento humano, não é distante, nem frio, nem mudo. A sarça é o grito ardente de um Deus que sente. E é assim que termina a cena, mas não o chamado, porque a sarça nunca mais se apagou em Moisés. Anos depois, no Monte Sinai, o mesmo fogo desceria em meio a trovões. E séculos depois, em outro monte, o fogo desceria em línguas sobre os discípulos. E ainda hoje, a sarça arde. No deserto da alma, no canto das madrugadas, no altar do arrependimento, o fogo que não consome continua a brilhar. Não nos destrói, mas também não nos deixa os mesmos. Quem vê a sarça, jamais se esquece. Quem ouve a voz, jamais será o mesmo. E quem tira os sapatos, caminha com Deus. Se esta história falou com sua alma, se o fogo da sarça ainda arde dentro de você, mostre que ouviu a voz. Curta este vídeo, comente com reverência, compartilhe com aqueles que ainda caminham no deserto, e inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios ocultos das Escrituras, porque Deus ainda fala, e a sarça ainda queime em silêncio.